Na conversa com o doutor dessa semana, o doutor Oscar Sobral vai falar sobre os métodos contraceptivos, em especial os hormonais. Temos os métodos de barreira, que são os preservativos feminino e masculino, o diafragma, o DIU de cobre. Temos os definitivos, que é a vasectomia no homem, a esterectomia e a laqueadura na mulher. Temos os naturais, que são as tabelinhas, o coito interrompido, o método de Billings, que é com o muco. Temos também os hormonais, que é hoje o assunto com o médico Dr. Oscar Sobral, que são os orais, as pílulas e as injeções, que tem a de 30 dias e a trimestral. Então, algumas dúvidas do Dr. Oscar Sobral foram levantadas por próprias pessoas na rua. Quero, inclusive, mandar um abraço para a população do Cristo Rei, em Cajazeiras. Um abraço para a Laísa, Kaline e Aninha, no Cristo Rei, e Preta, na Vila Nova, que nos ajudou essa semana a levantar os questionamentos com relação às pílulas e às injeções hormonais para se evitar filhos. Então, doutor Oscar, são dúvidas populares, experiências próprias das próprios usuários dos métodos. Para adiantar o assunto, um breve resumo sobre os métodos hormonais contraceptivos. Bom dia, ouvintes, acompanhantes, telespectadores, né, do programa Café Conectado. Nós gostaríamos de deixar bem claro de que os métodos anticoncepcionais, eles podem ser hormonal ou não hormonal, ela falou. Hoje nós vamos nos deter nos hormonais, que são exatamente os anticonceptivos orais e as injeções. Por quê? Porque elas são comprimidos, são hormônios que são feitos à mulher para evitar a concepção, para evitar, vamos um método mais popular, para evitar bebês. Eles são também chamados anovulatórios, porque eles evitam a ovulação. Então, são métodos, normalmente químicos, que evitam a gravidez. A Laísa, do Cristo Rei, ela tem dúvida quanto ao melhor método, lógico, com relação à eficácia. Olha, os métodos hormonais, tanto a pílula como a injeção, eles têm uma possibilidade mínima de haver erro. Agora, é claro, o melhor método anticoncepcional é aquele que o médico prescreve de acordo com a idade, com o peso, com o quadro clínico que a paciente apresenta, com as necessidades do corpo da paciente. Nós não podemos, Laís, pegar um anticoncepcional e generalizar, dizer isso aqui é bom para todo mundo. Não. Isso depende de vários fatores e nós vamos explicar durante essa entrevista que existem métodos que são comprimidos, são melhores do que outros, mas decorre de um fato, um exame médico prévio. O médico é quem tem que decidir qual é o tipo de anticoncepcional que vai ser melhor para um determinado paciente. Nós não podemos generalizar e dizer que pílula fulana é melhor do que outra, método tal é melhor do que outro. Não existe isso. Existe sim uma avaliação, uma anamnese. O médico é quem tem que decidir qual é o anticoncepcional. Porque, por exemplo, tem crianças, adolescentes que têm muitas espinhas, pode ser o ovário policístico. Tem uns que têm a pele mais oleosa, o cabelo mais oleoso. Tem outras que têm mais dores na menstruação, TPM, as síndromes menstruais. Então, para esse tipo de paciente nessa circunstância, existe um anticoncepcional específico. Algumas pensam em ficar sem menstruar, ou seja, tomar uma caixa, a pílula atrás da outra, sem dar um intervalo e sem vir que favoreça o fluxo. Isso é prejudicial, essa continuidade das pílulas? Não, de maneira alguma. Isso é uma coisa já muito usada na Europa, nos Estados Unidos. É uma decisão da mulher. Agora eu vou continuar repetindo sempre. Existem pílulas de uso contínuo, que a mulher não menstrua. Mas isso aí, para que ela possa usar esse tipo de comprimido, é preciso, lógico, que ela tem que fazer uns exames do tipo ultrassom transvaginal, para ver como é que está o ovário, como é que está o útero. Ela tem que fazer mais o quê? Ela tem que fazer exames laboratoriais que possam evidenciar como é que estão os hormônios dela, como é que está o organismo dela. Se tiver tudo bem, é lógico que ela vai poder usar esse comprimido. E esses comprimidos são de uso contínuo, não tem aquele intervalo,
ele é de uso contínuo, é terminando uma caixa, começando outra, e, consequentemente, ela não vai menstruar dia nenhum, só vai menstruar um dia quando parar de tomar o comprimido. Tem algumas substâncias, alguns medicamentos específicos que gostam de modificar o fluxo sanguíneo da menstruação, às vezes falhar, ou então vir 2 ou 3 vezes no mesmo mês? Olha, o anticoncepcional, o jeito que a menina quer saber é o seguinte: se o anticoncepcional, se trocar de anticoncepcional, se vai haver uma mudança de fluxo. Pode acontecer isso. Nós aconselhamos o seguinte, eu aconselho o seguinte, após fazer a consulta, o médico determinou que vai usar um tipo de anticoncepcional, esse anticoncepcional não deve ser mudado. Só quem pode mudar esse anticoncepcional é o médico. Quando ele mudar, ele vai saber qual tipo vai usar, porque existem anticoncepcionais que são hormonais, do tipo, tem progesterona e tem estrógeno. Tem outros anticoncepcionais que tem somente estrógeno. Tem anticoncepcionais que tem só progesterona. Então, o médico é quem vai saber, porque senão você vai correr o risco de estar usando um tipo de anticoncepcional, porque você não está se dando bem com ele por conta própria. Você vai trocar o anticoncepcional, lógico que isso pode ocasionar o quê? Um transtorno menstrual, ou seja, menstruação mais volumosa, mais tempo de menstruação, pode aparecer sangramento entre as menstruações. Então isso aí tudo tem que ser bem avalizado. A Kaline pergunta se a mudança do método injetável para os comprimidos, se há uma diminuição na eficácia da contracepção. De maneira alguma. O que precisa é o seguinte: se estava usando injeção, quando for para começar o comprimido, a paciente tem que fazer o quê? Na data que era para começar a injeção, ela vai usar o comprimido, certo? Mas ela precisa, durante um certo tempo, ou fazer coito interrompido, ou usar preservativo, ou então não ter relação durante pelo menos 4 dias, até que o comprimido possa ter uma eficácia. Porque não pode, simplesmente a injeção devia ser feita hoje, dia 28, e ela simplesmente não vai esperar um determinado tempo para depois começar os comprimidos. O que vai ocasionar é que ela pode engravidar. Ela não pode simplesmente parar as injeções e passar por comprimido por conta própria. Ela tem que se programar isso, ela tem que se programar, ela tem que passar por um médico. E a Aninha pergunta quanto aos efeitos colaterais dessas medicações, doutor Oscar. Olha, o efeito colateral de anticoncepcional começa por uma coisa bem simples: náusea, dores abdominais, tonturas. Isso tudo a paciente pode sentir fazendo uso de anticoncepcional. Tem pacientes que têm relato de pacientes que ficam mais estressadas, tem pacientes que ficam mais sonolentas. Agora, compete a paciente relatar todos esses sintomas para poder ficar acompanhando, para a gente ficar acompanhando e a gente saber programar se aquele anticoncepcional está correto ou não. Tem mulheres que aumentam o fluxo menstrual, tem mulheres que usando anticoncepcional diminui o fluxo menstrual. Então o anticoncepcional, ele é muito bom para se evitar a família, mas na sua função, mas é preciso também que ele seja aquele anticoncepcional adequado à necessidade da mulher. Ela ainda tem dúvida quanto se alguma substância pode interferir também na eficácia, como medicações, ou então o próprio álcool e o fumo. Interfere? Olha, eu não aconselharia, que já vi isso uma vez já, tem pacientes que fazem, eita, está na hora do meu anticoncepcional. Aí está numa mesa de bar, coloca o anticoncepcional na boca e toma com um copo de cerveja ou toma com uma dose de uísque. É brincar com medicação. Medicamento nenhum deve ser ingerido com álcool. Nenhum. Com relação ao cigarro, pesquisa científica tem demonstrado uma certa preocupação em pacientes que usam muito do fumo e de drogas para ter um efeito negativo para relação ao comprimido. E também, comprimidos como corticoides, deve ser evitado tomar próximo ao horário de tomar o comprimido. Se você está tomando alguma medicação, seja ela qual for, a gente aconselha que tome uma certa uso anticoncepcional em uma hora distante dessa ingestão, dessa
dessa medicação. Não tome medicação junto com um comprimido de evitar a família, com o anticoncepcional. Só lembrando que algumas pesquisas já comprovaram que o uso do anticoncepcional hormonal junto com o fumo, ele favorece a pressão alta e problemas cardíacos. E a Preta, lá da Vila Nova, ela quer saber se entre os intervalos das injeções ou dos comprimidos, o intervalo que deixa entre uma tomada e outra sempre tem variações de dias. Então, durante esse intervalo, doutor Oscar, há risco de engravidar? Olha, o intervalo é uma coisa muito importante, porque tem comprimidos que o intervalo é de 7 dias. Bem, se o intervalo é de 7 dias, tem que ser mantido esse intervalo. Agora, tem comprimidos anticoncepcional que os intervalos são 4 dias apenas. Então, e de repente, se você está tomando e dando intervalo de 7 dias em um anticoncepcional que deveria ser de 4, você está correndo risco de engravidar. Então, esse intervalo tem que ser estreitamente respeitado, porque senão vai passar do período e você vai entrar no período fértil, sem estar tomando comprimido, você vai engravidar. O que precisa você saber é o seguinte: primeiro, que anticoncepcional o seu médico passou para você? Qual for a recomendação? 7 dias? Obedeça 7 dias. Ele disse que era de uso contínuo, então tem que usar direto, sem parar. Outro detalhe, existe anticoncepcional que durante a lactação, quando a mãe está amamentando, esse anticoncepcional é de uso contínuo. Mas nós sabemos que ele deve ser usado apenas quando a mãe estiver só dando leite materno, quando ela estiver só amamentando. Na hora que ela começar a dar comida extra ao bebê, ou dar água, ou dar qualquer outra coisa, suquinhos, papinhas, tem que ser trocado esse comprimido. Ele não vai ter mais o mesmo efeito. Então é por isso que nós recomendamos que esses espaços que são prescritos pelo médico, comprimido para 7 dias, respeite os 7 dias. É 4 dias? Respeite 4 dias. É de uso contínuo? Tome diariamente, todo dia 1. Então é de acordo com a prescrição que o médico prescreveu na sua receita. Ela também relata muito cólica ainda sentir muitas dores durante o período menstrual e pergunta se algum anticoncepcional especificamente pode diminuir essas dores. Sim, pode sim diminuir. Primeira providência, no meu ponto de vista, é de que deve ser feito um ultrassom endovaginal para avaliar ovário, útero, para ver endométrio, como é que se encontra. Porque muitas das vezes o que nós temos visto é que tem pacientes que têm síndrome ovário policístico. Se de repente usar um anticoncepcional que contém uma droga chamada ciproterona, vai diminuir aquelas cólicas. Porque vai começar a voltar o estromo ovariano melhor, vai diminuir a formação de uma proteína chamada prostaglandina, que provoca as cólicas. Então, o anticoncepcional pode sim ajudar a combater cólicas. Inclusive também, às vezes a gente tem um cisto o quê? Tem um cisto funcional de ovário, pode ter um teratoma, pode ter qualquer um cisto de ovário, e você vai descobrir na ultrassonografia. E de acordo com a ultrassonografia, ser prescrito o anticoncepcional. Aí sim, o anticoncepcional pode ajudar e muito a combater as cólicas menstruais. A TV Diário do Sertão agradece ao médico Dr. Oscar Sobral por mais essa contribuição de informações. Então, direto da clínica do Dr. Oscar Sobral para o programa Café Conectado. E a todos, um bom dia.